tudo que é verdade o que dou a Deus. Nem tudo que se oferece a Deus é verdadeiro. Não? Não. Todas as vezes que eu e você oferecemos algo que não nos faz falta, podemos dizer que foi algo que demos como caridade. Vamos saber detalhes sobre esse assunto no que a palavra de Deus diz a esse respeito. E olhando ele, Jesus, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. Ou seja, Deus vê o que damos para Ele, o todo nosso sustento ou ofertas que não é o todo nosso sustento. A oferta diz sobre o que Deus é para a gente. Se eu dou algo que não é todo o meu sustento, então é porque tenho outras reservas para mim. E se eu tenho para mim, eu então estou me considerando maior do que Deus merece. Não é assim a verdade? Jesus viu tantos ricos que lançavam grandes quantias de dinheiro, como viu aquela viúva que deu todo o seu sustento. E ele então disse o que é a verdade sobre o que damos para Deus. Ouça, e disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. A verdade é que todo sustento significa toda a sua vida. Você não ficou com reservas. Você deu o amanhã. Quem é que daria o que teria para o amanhã se não considerasse acima de si mesmo? Ou seja, eu tiro de mim para dar para Deus. Isso significa que eu estou me considerando abaixo de Deus. A verdade é que o que dou para Deus não pode ser apenas quantias, grandes quantias. Tem que ser o tudo. Esse tudo vai me deixar na total dependência de Deus. Pense sobre isso. Avalie a sua vida, porque a sua oferta fala quem é Deus para você. Será que
A total dependência de Deus é só dinheiro? Os bens? Não. Eu já dei o que eu tinha de maior valor, financeiramente falando, para Deus, mas eu retive a minha vida, a minha vontade, os meus sonhos, o meu jeito, os meus pensamentos, enfim, a minha vida. Mas eu já dei todo o meu sustento, ou seja, dei o que comprometia com o meu amanhã. O que antes eu estava apegado, o que antes eu dependia, para deixar de servir a mim mesmo para servir a Deus. Isso é ir além. Isso é você dar o seu sustento. Por exemplo, há pessoas que alcançaram benefícios na sua vida, se casaram, constituíram uma casa, teve uma casa, uma família, um trabalho fixo, um sustento promissor, para largar tudo isso para servir a Deus. Ou seja, não ter mais a casa, não ter mais o carro, não ter a casa do seu jeito para você viver, para viver de acordo com a vontade de Deus, no serviço a Ele. Então, desfaz de tudo isso e vive com o que Deus dá para ela. Isso é dar o seu sustento. Isso é você deixar de pensar no amanhã para si, para o amanhã depender de Deus. Isso é dar o seu sustento. E é isso que Deus vê. Ele olha para todos nós. Quem faz isso? Por exemplo, há pessoas que trocam Jesus por um namorado, um noivo. Compromete a sua vida, a sua salvação, por causa que ama mais o noivo. Abre mão de ser obreira, abre mão de fazer a obra para se aliar a uma pessoa. O que eu diria aí sobre isso? É você ofertar a Deus, dar dinheiro para Deus ou dar todo o seu sustento? Você manda oferta, você dá o seu dinheiro. Você não dá todo o seu sustento, a sua vida para Ele. Ou seja, você está considerando o seu namorado, a sua vida, maior do que o que Deus é para você. O que eu digo para você? As suas atitudes mostram a sua oferta. Mostram se você deu quantias ou se você deu todo o seu sustento.